preparando um mundo de cuscuz recheado pro meu marido levar pro trabalho e tomar café com o pessoal. E ele fez igual aquelas crianças avisando aos pais da cartolina, sabe? Na noite anterior ao dia de levar. Do nada ele me apareceu perguntando se eu poderia fazer cuscuz pra ele levar. E detalhe, ele sai de casa bem cedinho e ele me perguntou isso à noite, ou seja, horas antes de ele ir trabalhar, né? Mas aí eu falei que eu faria, né? Sem problema nenhum. E aproveitei pra gravar pra vocês. Eu comecei colocando a charque pra escaldar, né? Porque ela ainda tava muito salgada. E aproveitei também pra colocar ali os 3 últimos ovos que eu tinha aqui na geladeira pra cozinhar. Logo após, já fui hidratar a massa do cuscuz, né? O flocão. E toda vez que eu mostro preparando cuscuz por aqui, tem muita gente que fala que eu coloco pouca água, que eu deveria colocar mais. Mas podem ficar tranquilos que não fica seco nem nada, até porque eu tô fazendo cuscuz recheado, e eu tenho uma leve impressão de que se a massa ficar muito molhada, não fica tão legal, não fica tão soltinho, sabe? Na hora que eu misturo ali com as coisas. Eu falando assim, parece até que ele realmente fica seco, né? Mas ele não fica não. Até porque na hora de cozinhar sobe o vapor, né? Aí molha ainda mais a massa. Enfim, tá tudo sob controle por aqui. Enquanto a massa ia descansando, já aproveitei pra picar as verdurinhas, né? No caso, tomate, cebola e pimentão. E eu sei que nem tudo isso ou quase nada aqui é verdura, mas é só costume de se referir a tudo isso dessa forma. Aqui na minha região a gente chama assim. Quando terminei, foi o tempo certinho da massa já ter descansado e coloquei pra cozinhar. E como era bastante cuscuz, eu tive que pegar a cuscuzeira da minha sogra também. Parecia até que eu tava fazendo comida pra um batalhão, né? Mas é bastante gente por lá. Aí, enquanto o cuscuz ia cozinhando, né? Que é um processo bem rápido, eu já aproveitei pra ir fritando as carnes. Comecei colocando na panela o bacon, né? E já tava praticamente tudo bem picadinho no meu congelador. Porque, pra quem não sabe, quando eu faço compra de misturas, eu já gosto de deixar tudo adiantado, sabe? Guardar tudo cortadinho, porque adianta muito no dia a dia. Inclusive, hoje eu fui salva porque já tava tudo bem adiantado. Porque eu comecei a cozinhar à noite, né? Como eu falei a vocês. E imagina aí, se eu tivesse que picar tudo assim, bem pequenininho, ia levar muito tempo. A única coisa que eu precisei picar aqui na hora foi a carne de sol. Mas mesmo assim, ela já tava inteirinha, né? Então facilitou ali ainda mais. E aí eu comecei fritando bacon, né? Pra ele soltando uma gordurinha ali. Quando ele tava quase no ponto que eu queria, coloquei a carne de sol. E eu fui fazendo dessa forma, colocando primeiro os que precisavam de mais tempo pra fritar. E deixando por último o que não precisava de tanto tempo assim. E eu acho que eu não falei, mas aqui nesse cuscuz eu usei bacon, carne de sol, carne de charque, calabresa, salsicha e ovo cozido. Ah, e também as verdurinhas, né? Que inclusive eu refoguei nesse momento aqui. E eu coloquei bastante margarina, porque como vocês viram, foi muito cuscuz, né? Não tinha como colocar menos que isso. Deixei dar uma boa refogada e nesse meio tempo o cuscuz já tinha ficado pronto. Aí chegou a hora de colocar ali na travessa, montar tudo direitinho, e eu comecei colocando o cuscuz porque eu quis ir amassando, sabe? Pra não ficar nenhum gruminho. Aí só depois eu entrei ali com todas as carnes que eu tinha fritado, as verdurinhas, né, que eu tinha acabado de refogar e fui misturando. Quando tava tudo bem misturadinho, já coloquei o ovo cozido que eu tinha picado em cubinhos pequenos. Eu também super colocaria aqui queijo coalho, sabe? Assadinho. Só que eu não tinha aqui em casa, né? Tava sem, mas se eu tivesse ia ficar tão bom. Mas enfim, quando tava tudo bem misturadinho, finalizei com coentro, né? Porque tava pedindo uma coisinha verde. E aqui em casa eu não tinha ele fresquinho, só tinha congelado. Mas eu tinha acabado de colocar ele no congelador, no caso, no mesmo dia. E se você tá achando que rendeu só essa travessa aqui, você tá bem enganado. Foram duas. Deu um trabalhinho ali pra fazer tudo isso, mas no final deu tudo certo, ficou bem gostoso. E no final é isso que importa, né? Foi isso, beijo!